Se você tem um adolescente em casa, deve estar aí se perguntando: como que eu ajudo meu filho a lidar melhor com o dinheiro? Como ajudá-lo a ser um adulto financeiramente equilibrado? Para isso, eu trouxe a minha amiga, a Lu Peron. Inclusive, temos um projeto juntas, escrevemos um e-book, O Mundo Financeiro do Seu Filho. Se você quiser se aprofundar nesses conceitos, como tornar o seu filho um adulto financeiramente equilibrado, o e-book vai ficar aqui na descrição, e isso independente da idade do seu filho. A gente pode treinar alguns conceitos e habilidades desde a primeira infância. Inclusive, a gente já gravou 2 vídeos, que eu também vou deixar aqui o link na descrição, sobre as habilidades que devem ser treinadas, mesada e cofre, dar ou não dar, um assunto tão polêmico, mas hoje vamos falar da vida do adolescente. E aí, eu nunca cuidei, nunca dei educação financeira para o meu filho, vou começar agora. Socorro, por onde eu começo? Lu, ajuda a gente. Por onde a gente Por onde começa? Começa assistindo os outros 2 vídeos, né? Verdade, porque lá a gente fala que não é uma questão de números e planilhas, é uma questão de comportamentos. E são habilidades que podem ser treinadas. Mas tudo bem, se você chegou até aqui e nunca abordou esse assunto com seu filho, a gente parte daí. Vamos lá, por onde a gente começa? Vamos lá, se você nunca realmente deu mesada para o seu filho, você vai ter que ter o triplo de paciência com ele, porque assim, para saber organizar bem o dinheiro e usar bem o dinheiro, é importante que a gente saiba que isso é um processo. É um processo de assim, o adolescente, né, se você vai começar isso na segunda infância, quando a criança já tiver aí 12, 13 anos, vou começar a deixar ele com o dinheiro na mão, administrar isso, é um processo. Primeiro ele fica deslumbrado, ele vai pegar aquele dinheiro, vai sair comprando a primeira coisa que der na cabeça dele, e a gente precisa apenas observar, isso faz parte de todo o aprendizado. Então, ele vai ter, provavelmente, experiências mais intensas, né, com esse dinheiro que ele vai começar a administrar, mas isso tem um valor gigantesco, e, assim, é importante que a gente dê espaço para os adolescentes vivenciarem essas experiências. E eles vivenciarem essas experiências sem a gente, adulto, sem a gente, pai, querer conduzir a criança para isso ou criticá-la pelas escolhas que ela está tendo. O nosso papel de guia nesse processo é a gente orientar e acolher e dar espaço para ele experienciar e se testar. Então, é um pouquinho disso. Tem que começar... O adolescente vai começar com dinheiro na mão a desenvolver essa frustração de ter comprado, de não ter dinheiro porque ele quer, e isso é muito valioso, muito valioso. E eu acho que a experiência, a gente tem esse vídeo sobre mesada, e nós duas somos a favor da mesada, e se você nunca treinou, né, o seu filho com educação financeira, não é começar com dinheiro uma vez por mês, porque é muito tempo para administrar, mesmo sendo um adolescente. Então, começar com semanada, depois que ele já tiver uma prática com o dinheiro, passar para quinzenada e depois para mesada, que seria uma vez por mês. E a Lu trouxe aqui uma questão de manusear o dinheiro. Isso é um ponto muito, muito, muito importante. Em economia comportamental, um dos itens que a gente estuda é a dor do pagamento. O que é essa dor do pagamento? Toda vez, ao realizar um pagamento, a gente sente dor, né? Essa dor ela é processada no mesmo lado do cérebro que processa a dor física, de quando a gente se machuca. É claro que tem uma intensidade bem diferente. Todo mundo sofre a dor do pagamento. Umas pessoas com mais intensidade, outras com menos intensidade. E a dor do pagamento, ela pode ser anestesiada com um cartão de crédito. Então, a gente pagar com um cartão de crédito, a gente quase não percebe, quase não sente dor. Muitas vezes a gente nem confere o valor que está na máquina, até porque agora, por aproximação, você coloca o cartão ou em cima do valor, ou o valor está virado para o lojista. Quando a gente paga com dinheiro, não é possível que sou só eu tenho vontade de puxar a nota de volta, eu não quero entregar a nota. Por quê? Porque a gente sente dor do pagamento. Então, é importante crianças e adolescentes, eu sei que os adolescentes vão reclamar, falar, ai, que coisa cafona, não se usa mais dinheiro, realmente. A vida fica mais difícil em manusear dinheiro, mas é importante, pelo menos nesse começo. E depois a gente pensa num cartão de débito. Então, manusear dinheiro, entregar nota no estabelecimento, conferir o troco
Isso faz parte da educação financeira. Isso é muito, muito, muito importante. Isso é muito valioso também, até para a criança ter o respeito, né, e desenvolvendo o respeito pelo que está sobrando, o que está saindo, o que está ficando. E organização, né? De organização, onde eu guardo, porque as crianças, elas se perdem, né, nessa responsabilidade de onde estão as coisas. Uma coisa importante da gente lembrar é que, apesar deles estarem maiores, né, e terem mais idade, eles ainda continuam sendo pessoas que estão com o cérebro, eu falo que essa parte racional, o cérebro neocórtex pré-frontal aqui, em desenvolvimento. Essa parte que determina o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o gerenciamento das emoções, ela acaba de se desenvolver com 25 anos. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que, apesar de estarem grandes, né, enfim, já começarem com essas responsabilidades, eles ainda precisam da nossa orientação e do nosso apoio. Eu falo muito que a gente já começa a achar que se ele está manuseando o dinheiro um pouco maiorzinho, de repente com 16 anos, já começa a ser um adulto, mas não. A vida adulta, né, a adolescência só se encerra quando começa a vida adulta. E a vida adulta começa quando o adolescente, de fato, começa a ser responsável pela sua própria vida, pelos seus gastos, começa ele próprio se bancar. É aí que começa a vida adulta. Então, é importante que a gente saiba equilibrar o peso dessas funções e do nosso papel também na vida da criança, né? Perfeito. E é na vida adulta que eles podem ter, se tiverem cartão de crédito. Na adolescência, eu, Gláucia, particularmente, sou muito contra, porque a data da compra é uma, a data do pagamento é outra, e é aí que o adulto se perde. Por que o adolescente não vai se perder? Né? Então, começar com o dinheiro na carteira, porque a todo momento ele abre a carteira e ele gerencia melhor quanto de dinheiro tem lá, quanto que foi embora, entrega nota, sente a dor do pagamento. Depois, o próximo passo pode ter um cartão de débito, né, numa conta digital ou não, enfim, e o cartão de crédito será uma decisão dele na vida adulta, quando tiver o próprio salário. Eu parto dessa teoria, porque o cartão de crédito ele é um excelente instrumento de organização financeira, é um meio de pagamento, mas é justamente com o cartão de crédito que os adultos se perdem. Né? Então, a gente sabe o que tem que fazer, sabe que tem que gastar menos do que ganha, e por que a vida não é assim. Né? Porque existe uma diferença, né, Lu? Exatamente, o saber o que é certo é diferente de fazer o que é certo, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente se debate a vida inteira, de saber o que é certo, mas nem sempre conseguir. Então, que a gente também facilite a vida, né, dos nossos filhos, que a gente está ensinando aí esse processo, e que a gente tenha também essa compreensão de que eles também estão num processo de aprender a saber o que é certo e efetivamente conseguir fazer o que é certo. Então, isso é muito Perfeito. importante. Então, a gente é a favor da mesada. Se você ainda não começou esse processo de educação financeira com seu filho, comece com a semanada, depois quinzenada, depois a mesada em si, né, uma vez por mês. Faça combinados. O que faz parte desse dinheiro? Com o que você pode usar esse dinheiro? Com o que você não vai usar esse dinheiro? Né? O que pode e o que não pode? O limite, ele continua tendo que existir. Ajude o adolescente a anotar com o que ele gastou, para onde foi o dinheiro dele, quais foram as conquistas dele, e isso vira um processo muito similar ao cofre que a gente falou no vídeo anterior, né? Tem um cofre para cada coisa, um cofre para o dinheiro do dia a dia, um cofre para projetos maiores, o da doação e o das conquistas. Com o adolescente vai ser a mesma coisa, mas aí já vale uma planilha Excel, já vale um papel e uma caneta, método de envelope para colocar o dinheiro dentro. Aí, como ele se sentir confortável, deixe ele fazer as sugestões dele de como que ele vai se organizar, qual é a melhor forma dele organizar a parte financeira, mas sempre reforçando para onde foi o dinheiro dele, que nada mais é do que os adultos deveriam fazer. Ter uma planilha, anotar quanto ganha, quanto gasta, para refletir como que pode ser feito diferente no mês seguinte. Os adolescentes vão fazer a mesma coisa. E aí, deu errado, Lu. Já estou dando mesada para o meu filho uma vez por mês, na primeira semana ele gastou tudo. Aí veio aqui na minha orelha, mãe, acabou meu dinheiro. E aí, a gente salva o adolescente ou a gente não salva o adolescente?
Não, a gente não salva. Não salva, E também também não condena. A gente não salva e não condena o adolescente e o filho, né? A gente vai ter que exercitar aí bastante paciência, ter bastante paciência e tolerância com eles, mas a gente não salva. Senão a gente não vai estar ensinando eles a gerir melhor seu dinheiro. Aliás, sempre quando a gente começa a introduzir a mesada, e aí não se tem uma ideia de qual valor começar a dar, é importante fazer uma lista de quanto gasta durante a semana para aquelas coisas básicas, diante da realidade de cada família, né? E também do que se gasta dentro de um final de semana, que seja coerente para o nível social, para o orçamento de cada família, do que está inserido nisso, o lanche, o cinema, enfim, a balada, enfim, presente de aniversário para os amigos, um monte de coisa que está aí, joguinhos e assim vai, né? E aí, é importante a gente ter em mente que a escassez ensina, gente. Então, assim, seu filho vai fazer aquela lista, obviamente, né, vai considerar lá tudo que ele precisa para passar um mês. Que ótimo, coloca 10% a menos, sabe? Se estiver dentro do seu orçamento, se isso for possível, tenha em mente que para ensiná-lo a gerir o dinheiro, é importante que a escassez ensina. Então, ele ganhar menos vai fazer ele pensar se aquela ida naquele lugar, se gastar o dinheiro naquele lanche, não é melhor comer em casa, sabe? Coisas que são importantes da gente começar. Fazer escolhas. Saber fazer escolhas. Então, é um excelente instrumento para a gente começar, uma postura da gente começar a ensinar isso para os filhos. E salvar o filho nunca. Então, assim, ter paciência e falar, puxa, filho, realmente. Então, vamos lá. Que sugestões, que ideias você tem, então, para chegar até um mês sem esse dinheiro? E é aquilo, gente, é aprender assim. Então, vai empreender, vai vender, vai dar aula, vai, sei lá, vende algum casaco seu que não serve mais, que está lá, vai lá. Eu acho que tem N ideias que as crianças, os adolescentes aí podem ter, que você pode ensinar, de orientá-los para que eles aprendam a resolver a sua falta de dinheiro, sua falta de recursos, e aprendam também a gerir os recursos que têm até o fim do mês, com certeza. Fazer escolhas é muito importante. E a gente sempre se coloca naquele lugar de estou abrindo mão de alguma coisa, estou deixando de fazer alguma coisa, estou perdendo. E não, você está em busca de algo maior, de algo que você realmente quer. Isso não vale só para as crianças, vale para os adultos também. Quais são as minhas escolhas? O que eu topo abrir mão hoje, e não para eu sentir a perda, mas para eu conquistar algo maior. Porque senão a gente tem mesmo aquele sentimento de que o dinheiro não dá para nada, a gente só trabalha para pagar boleto, e a gente não quer que as nossas crianças e adolescentes tenham esse sentimento. A gente quer ressaltar o sentimento da conquista, do eu sou capaz, eu sou criativo, eu conquisto, eu faço e eu vou chegar lá, e as minhas escolhas são essas. Sobre o valor, tem que estar muito dentro da realidade de cada família. E aqui tem um ponto importante, que muitas vezes o adolescente, até a criança, pode se comparar com o colega, né? Então, a realidade do colega não é a sua realidade. Isso também é muito importante. Também já é hora de dividir com o adolescente qual é o custo da casa. Eles também têm curiosidade em saber quanto você ganha. E por que não falar? Senta aqui, deixa eu contar. Pode ser, inclusive, uma ótima oportunidade para você olhar com mais atenção a sua vida financeira e criar projetos juntos com o adolescente. As minhas escolhas são essas porque a gente quer viajar de férias para tal lugar. O que você acha desse lugar? Vamos pesquisar junto? Vamos pensar junto como que a gente pode economizar nas despesas aqui de casa? Então, isso passa a ser muito mais leve, porque passa a ser em prol de algo maior, né? E é maravilhoso de cultivar isso, né? A recompensa futura. É abrir mão do prazer imediato para ter a recompensa futura. Isso é imprescindível. E a gente recomenda que isso seja feito desde a criança pequenininha, no cofrinho lá, no caderninho dos desejos, no seu cofre para as conquistas maiores, enfim, o que eu posso fazer como eu posso contribuir para chegar mais rápido lá. Então, são aprendizados valiosos. Mas é importante que a gente também, principalmente nos adolescentes, que a gente está naquela fase de que, meu Deus, cadê? Virou outra pessoa, meu filho, né? Volta. Cadê o meu filho que eu me perdi? A gente não usar a mesada
a gente não usar disso como um instrumento de chantagem com eles, de se você não se comportar bem, se você não fizer o que eu quero, se você não atender às minhas expectativas, eu tiro, corto o seu dinheiro. Dessa forma, a gente não vai estar ensinando o adolescente a lidar com o dinheiro de uma maneira equilibrada e saudável, e a gente vai estar desgastando bastante a relação. Então, eu até vou fazer uma propaganda minha, se estiver precisando de orientação para como fazer essa conexão com essa criança, né, com o seu adolescente, para você entender, né, cadê meu filho que sumiu, vale a pena a gente se aprofundar um pouco nisso, para a gente criar um vínculo e uma conexão melhor com o filho, mas, de verdade, não usar a mesada como uma forma de manipular, de chantagear ou de punir o adolescente. Isso não vai ser saudável e não vai ter benefício nenhum para ninguém. Ô Lu, e aí você faz uma reunião com as famílias para orientar como lidar com a situação com base na disciplina positiva, certo? Certo, exatamente. Para a gente aprender a ter relações respeitosas, para a gente desenvolver o vínculo, para a gente aprender formas de se relacionar bem. Essa fase do adolescente não é fácil, não. E a gente precisa. Não é, meu Deus do céu, está cada vez mais precoce. Ouvi dizer. Então, dizem, né? Quem já está passando por isso fala, olha para mim e fala assim, só piora. Eu falo, ai meu Deus, vamos lá. Mas é isso, a gente precisa de estudos, né, e recursos para a gente saber lidar melhor com as crianças. Antigamente a gente não tinha informação sobre isso, né? Nossos pais não tinham informação sobre como nos desenvolver, como desenvolver essas valiosas habilidades na gente. Mas hoje está aí o conhecimento, não é difícil, é só a gente se dedicar um pouquinho, prestar atenção e tentar praticar, né? Colocar em prática realmente essas orientações, e eu acho que todo mundo sai com aquele, meu Deus, estou fazendo meu papel direito, né? Estou criando realmente um filho, estou criando um adulto, é aquela pergunta, né, que a gente faz, que adulto que eu estou criando para o meu filho, que adulto que é esse que eu vou entregar para o mundo, né? Então, acho que essa é uma informação, uma reflexão que tem que nortear a gente. Ótimo. Então, esse foi o último vídeo da série aqui de como educar, né? Como tornar os nossos filhos adolescentes financeiramente equilibrados. Aqui no link da descrição, eu vou deixar os 2 primeiros vídeos que a gente fez, como desenvolver essas habilidades na primeira infância, que vai até os 7 anos, depois um vídeo sobre mesada e cofre. Vou deixar aqui os contatos da Lu. E vou pedir para você se inscrever no meu canal, porque aqui tem muito conteúdo de qualidade sobre finanças. E Lu, obrigada aí por essa série, com certeza foi bastante enriquecedora, né, para que a gente cuide da vida financeira dos nossos filhos também, e quem sabe desperte algumas questões na gente também. Tá bom? Enquanto adulto, né? A gente adulto aprende para ensinar, é isso mesmo. Foi um prazer, espero ter outros assuntos em breve. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau.